Como é que eu, QA, consigo trabalhar de maneira antecipada para que eu não tenha que aguardar tudo estar pronto para que eu possa começar as minhas atividades como sendo QA ou alguém que testa aplicações? Além disso, será que eu devo começar primeiro aprendendo sobre automação de testes ou sobre testes de software no geral? É sobre isso que a gente fala dentro desse episódio. Que será que eu posso fazer agora para conseguir ajudar a minha squad, né? Porque, pô, é, na maioria das empresas, QA é visto como um momento dentro do processo todo, sabe? Pensa que você tem lá um bolo para fazer, e aí alguém vai lá e fala assim para você, pô, me ajuda aqui a fazer esse bolo? Você fala, meu, eu posso te ajudar a fazer o bolo, só que eu conheço muito sobre como fazer né, a parte final do bolo, sabe? Passar o glacê, fazer umas letrinhas bonitinhas lá em cima, fazer os detalhes e jogar o açúcar do confeiteiro, entendeu? Às vezes esse é a sua especialidade, mas, cara, você conhece um pouco sobre o fator da fermentação, sabe como é que você faz para quebrar o ovo para que você possa aproveitar o melhor dele, saca? Entretanto, as pessoas elas não te convidam para aquele começo, né? E se você trabalha mais para ponta e você for querer deixar para que você olhe apenas para o final, isso pode comprometer muito a qualidade do trampo que você vai desenvolver. Então, essa é a dica. A dica é, se a galera ainda não chegou no momento onde você está, que é o momento da automação, por exemplo, é muito importante que você já comece a olhar para pelo menos três coisas. E é muito importante que nessas lives aqui vocês anotem também, tá bom? Porque isso vai ajudar muito no dia a dia de vocês. Então, é muito importante que vocês prestem, que você, né, que está lá num fluxo lá para frente, quando ainda não tiver chegado a sua hora de brilhar, que você pense em três coisas. Primeiro, quais são as entradas, os inputs que você precisa para desempenhar bem o seu trabalho. Então, você vai fazer uma lista de quais são. Se você está num papel de automatizador de testes, provavelmente o que vai ser uma das entradas que você vai ter que elencar é quais são os testes que você precisa automatizar e em quais camadas você precisa automatizar. Então, esse é um dos pontos que você precisa para a entrada. Outro ponto que você vai precisar de entrada é, pô, vou precisar de massa de dados. Né? Por quê? Porque quando você for automatizar seus testes, você vai precisar de ter dados para você imputar na aplicação para que ela, né, para que você consiga automatizar os seus testes. E não vai ser uma, não, vai ser muitas, né? Pô, o que mais que eu preciso? Eu preciso de ter versões específicas. Então, essas são algumas informações que vocês vão precisar elencar antes. Por isso, volto a dizer, três pontos que você precisa levantar antes. O primeiro é tudo que eu vou precisar para desempenhar bem o meu papel depois, beleza? Então, esse é o primeiro. Segundo ponto que você precisa já antecipar é a comunicação com as pessoas que estão desempenhando essa atividade que é entrada para a sua. Então, o primeiro é levantar os itens, o segundo é levantar e literalmente trocar informações com as pessoas que vão, certo? Fornecer entradas para que você possa depois realizar bem o seu trabalho. E o terceiro ponto é quais são as expectativas que as pessoas que têm nos passos anteriores em relação ao a atividade que eu vou desenvolver. Então, novamente, tá? Primeiro, itens que eu preciso para fazer bem o meu trabalho no futuro. É, Segundo, quais são os quais são os itens que eu preciso, ou quais são as pessoas que eu preciso conversar
para que eu possa desempenhar bem o meu trabalho depois, e o terceiro, que são as expectativas que os outros têm no trabalho que eu vou desenvolver. Trabalhando com esses três pontos antecipadamente, você já consegue, sabe, preparar o seu trabalho para ser bem realizado no futuro. Eu vou dar um exemplo para você, só para que fique mais claro aí para vocês esse exemplo, tá? Então, ó, se você está atuando em um time que as pessoas entendem que você é um testador dentro de um time que é um time ágil, eu coloco entre quotes, porque eles, nesse exemplo, nesse cenário, eles estão te colocando lá para frente. Não estão te envolvendo desde o início. Isso é bem anti-ágil, na verdade. É um cascata dentro de uma casquinha de ágil, entendeu? Então, olha só. Se você está dentro dessa situação, e você para pensar nos três pontos, você fala assim: o que que eu preciso para conseguir realizar bem o meu trabalho depois? Eu preciso de histórias. E essas histórias, elas têm ali correlação entre elas. Eu vou descobrir quais são as correlações, eu vou descobrir quais são as histórias, eu vou descobrir o que é que se espera dessas histórias, o que é, vou procurar tudo que tem a ver com com essas histórias que estão relacionadas ao que eu vou precisar fazer em seguida. O segundo ponto, vocês lembram aí, né? É conversar com as pessoas. Então, quem são as pessoas? PO, Dev, né? UX, arquitetos funcionais, são pessoas que estão relacionadas diretamente à produção daquela história que depois eu vou ter acesso. Terceiro ponto, expectativas. Eu vou olhar para essas pessoas e vou dizer, galera, olha, eu vou, depois que vocês terminarem isso, vou ter que pegar essa história para que eu possa testá-la. Quais são as expectativas que você tem sobre a forma de avaliação da qualidade? Talvez eles falem assim, olha, é o seguinte, essa é uma aplicação, essa daqui são um grupo de histórias para uma aplicação web. Nessa aplicação web, eu estou aqui pensando que você, QA, vai testar nos browsers A, B e C, pelo menos. Eu não sei o que você vai fazer mais, mas pelo menos são esses três browsers. Confere com o que você estava pensando, você fala, não, confere, faz todo sentido. Entendeu? Então, usei aqui essas três partes para poder antecipar o meu trabalho. E antecipando o meu trabalho, já sei que quando chegar lá perto para realizar para chegar a hora de eu brilhar, puxa, eu já sei que vai dar muito bom, por quê? Porque eu me preparei para aquilo, entendeu? Então fica aí para você, tá, Rodrigão? Três pontos aí que podem te ajudar muito aí na hora de você se preparar para esse momento, que é o momento que você vai brilhar aí, beleza? Para que eu possa deixar isso um pouco mais claro, é importante que eu volte um passo atrás para explicar para vocês um pouco do contexto histórico por detrás, né, da relação do QA com a automação de testes. Perceba. Lá atrás, bem lá atrás, onde ainda não existia testes de maneira formal, a gente tinha geralmente analistas de negócio, a gente tinha analistas de suporte, que eram as pessoas que eram responsáveis por ir lá e testar a aplicação e ver se ela funcionava do jeito que se esperava. Por que isso? Porque eram pessoas que conheciam muito sobre o negócio em si ou os softwares, os principais problemas. O que acontece é que foi evoluindo, e aí a gente entendeu que, pô, precisa ter uma profissão formal de alguém que testa aplicações. Nesse momento, criou-se subsegmentações. Não é só testes, é testes. E ó, você tem aqui um testador. Vou começar diferente, tá? Vou começar aqui de um nível um pouco mais alto. O analista de testes, que é o segundo nível na cadeia de papéis em teste de software. Esse analista de testes conhece muito sobre técnicas de teste, estratégias de teste, sabe muito sobre o negócio em si, no qual ele faz parte, ela faz parte. Essa pessoa, então, por esse conhecimento alto, vai lá e começa a definir, com base em técnicas, o que precisa ser testado. Beleza? Depois de definir isso, ele vai lá, pega esse grupo de um monte de testes que foram definidos e fala, ô, executor ou testador, executa para mim esses testes. E essa pessoa vai lá e executa aqueles testes e se tem alguma inconsistência, reporta. Beleza? Esses dois tinham papéis muito bem definidos. Um projeto,
o outro executa. Passado algum tempo, alguém vai lá e vem com essa ideia de, poxa, a gente pode criar robôs que são capazes de ir lá e executar né, alguma ação de maneira automatizada e avaliar se, poxa, será que a aplicação funciona naquele determinado específico momento? E alguém fala, sim, funciona ou não, não funciona. Naquele momento, para o analista de testes, ficou numa sobrecarga de conhecimento, sobrecarga de trabalho para ele ou para ela. Falou assim, cara, eu vou ter que fazer análise, modelagem, que é o que a gente chamava naquela época, e vou ter que automatizar os testes? Não, não dá, né? Então, para o mercado, para um manager contratar alguém assim nessa perspectiva, também era difícil, porque o manager ia lá e falava assim, puxa, vai ser muito difícil contratar alguém que sabe modelar e que sabe automatizar. Até porque naquela época era muito difícil você encontrar analista de teste que sabiam sobre como codificar. Por isso, naquela época, por questões de dificuldade de contratação, questões de dificuldade de preparação das pessoas, de sobrecarga, eles decidiram quebrar. Então, criou um novo papel automatizador de testes. Para ficar mais fácil para contratar, para ficar mais fácil de pagar, pô, o analista de testes ganhava menos do que o automatizador de testes. Por quê? Porque o automatizador de testes era um engenheiro de software que sabia codificar testes. Mas olha a diferença. Um só projeta, o outro só automatiza. Então, percebem como é fácil gerir dessa forma? Eu sei que se eu tenho aqui 60 horas para automatizar, eu vou lá e contrato pessoas para conseguir 60 horas fazer aquela ação, entendeu? Eu não tenho que me preocupar com outros conhecimentos. Eu só treino a pessoa em Cypress, a pessoa sabe automatizar, já era, entendeu? Não preciso ensinar para ela todo o background de testes. Esse é o contexto histórico, o fundamento que vocês precisam entender para você falar: ah, caraca, estou começando a entender agora o que está rolando aqui. Passado um tempo, a gente começa a ter um crescimento de metodologias ágeis. O que acontece aqui? Mata o testador, mata o analista de testes, mata o automatizador de testes e surge uma pessoa super poderosa que é o QA. Né? As pessoas chamam ele de QA. E o que ele faz? Projeta, testa, automatiza testes e faz tudo o que deveria fazer, o que era aquele modelo anterior, que era um modelo mais de Fordismo, né? Tipo, sabe, cada um com o seu papelzinho. Entretanto, se a gente for ver no dia a dia, a quantidade de pessoas que realmente são QAs e conseguem modelar, testar, automatizar no dia a dia, fala assim, cara, são pouquíssimas, mano. Por quê? Porque, cara, é super difícil você ter alguém que consiga fazer tudo isso num período tão pequeno que é uma sprint de 2 semanas, entendeu? Por que isso? Porque as empresas contrataram QAs, mas não entenderam que o QA dentro do ágil, ele não tem que fazer tudo. Ele tem que saber de tudo relacionado à qualidade, mas ele tem que ensinar os seus amigos devs a fazer as coisas, porque senão não tem como seguir adiante. Mas eu acho que esse é um assunto para um outro papo, né? Agora que vocês já sabem o contexto histórico, vamos pensar assim: eu, Júlio, preciso saber sobre testes para depois eu automatizar? Não. Eu posso simplesmente ir lá e aprender a automatizar. Agora, eu, Júlio, estando dentro de um modelo ágil, preciso saber tudo sobre testes antes de automatizar? Preciso? Puxa, por quê? Porque se eu não souber tudo sobre testes antes de automatizar, como que eu vou contribuir com os meus colegas do meu time sob a perspectiva de testes? Se eu pego um automatizador de testes das antigas e jogo ele dentro de um time ágil, e alguém chega e fala para ele: "Ô, como que você sabe aí o que testar?" Ele fala: "Não sei, cara. Tô aqui para automatizar. Só sei automatizar. Fala aí para mim qual que são os testes que eu automatizo." Aí o que acontece? Às vezes, ele cai dentro de um time ágil e as pessoas chegam para ele com critérios de aceitação escrito em Gherkin. Aí ele fala: "Ah, isso daqui é os testes." Aí ele já sabe automatizar, só que aquilo é o teste mesmo? Não. Para quem está no PTQS, né, no Programa de Teste de Qualidade de Software, sabe que, puxa, cara, tem um monte de técnica para ser aplicada antes de você chegar lá e codificar um teste automatizado. Então, se você não sabe, dentro de um time ágil, você passa apurado. Agora, se você está dentro de um time tradicional,
que te contrataram para ser só automatizador, cara, você pode muito bem ir lá e aprender a automatizar direto, que não vai passar apuro nenhum. Na verdade, você vai ser super reconhecido. Tipo, caramba, você arrebenta em teste automatizado, então tá sucesso para você. Agora, dentro do ágil, puxa, vai passar muito apurado, porque espera que você saiba de tudo, não espera que você saiba só automatizar, tá? Então, a minha resposta para você, Vivian, é a seguinte: se você está num time ágil, eu diria para você, estuda muito sobre técnicas, estratégias, planejamento de testes, entendeu? E se você for dividir, vamos dizer assim que você fala, eu tenho 2 horas para estudar. Puta, estuda 1 hora e meia sobre tudo sobre testes e qualidade de software, 30 minutos sobre automação de testes para você já ir, né, evoluindo. Se você está hoje num time tradicional, 1 hora, inverte, 1 hora e meia de automação de testes e 30 minutos de teste. Por quê? Porque daí pelo menos você não perde um ou outro. Agora, uma coisa que eu nunca recomendo vai ser estuda só automação ou estuda só testes. Porque hoje em dia, não importa em qual dos dois lados você esteja, tradicional ou ágil, você vai precisar de ambos, entendeu? Beleza? Ficou claro Uma assim? coisa que eu acrescentaria aí, Júlio, Uhum. que Vai lá, tu manda bala. falou, tu mandou fez um vídeo recentemente sobre fazer os POCs de testes Uhum. automatizados. Uhum. Então, você está no contexto ágil, pega, vai fazendo as POCzinhas e vai estudando, que na hora que tu chegar lá, tu já tem algo mais maduro, entendeu? Então, Exato. já desenrola mais rápido. Nossa, muito bom, muito bem lembrado. Inclusive, se vocês estão aí, vocês ainda não assistiram, foi o vídeo que foi. Bom, hoje é dia 8. Foi o vídeo que foi postado dia 8, dia 7, dia 6, dia 5 de outubro, né? Para quem não assistiu, assista. É um vídeo sobre, como aqui o nosso amigo Lorival bem lembrou, é um vídeo sobre como você desenvolve POCs em testes de software. E eu posso dizer para vocês que assistir aquele vídeo é fazer com que a sua senioridade aumente um pouquinho. Porque a maioria das pessoas tem um monte de ideias mirabolantes. Por exemplo, é, puxa, quero implementar aqui agora Playwright, ou quero implementar Cypress na minha empresa. Mas, cara, você já testou para saber se é viável? Não. Como você quer implementar se você nem sabe se é viável, entendeu? Tipo, agora, quando você chega com a ideia e fala, vou fazer uma POC. Não, mas o que que é uma POC? Não, vou te falar. Ó, a POC é o seguinte, ó, eu vou definir quais são o escopo, ó, eu vou desenvolver quais são os critérios de aceitação, eu vou testar essa aplicação, esse meu, essa minha ideia, né, executando aquele escopo, e ó, e eu vou depois eu vou avaliar para saber se o resultado lá, se os critérios de aceitação bate com o resultado que a gente teve, entendeu? Então, meu, quando você fala isso para um líder, o cara fala, uou, cara, essa pessoa que está na minha frente não é simplesmente um idealista, um sonhador, uma sonhadora, não. É alguém estruturado que vai trazer para a gente a melhor observação, as melhores observações para conseguir fazer com que as coisas aconteçam e que realmente sejam viáveis. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir aqui. Também, se você ficou com dúvidas, comente esse vídeo. E não esqueça, lá no canal do Júlio, no Telegram, você consegue ter acesso a todos os slides que eu apresento nos vídeos que tem aqui no canal. Você pode fazer download deles e também pode ter acesso a um grupo de conteúdos muito rico que é compartilhado com vocês diariamente. E eu também estou no Instagram, através do @JúlioDelimasInsta. Lá no meu Insta, você recebe conteúdo diário sobre testes de software e pode esclarecer suas dúvidas enviando suas perguntas através das minhas caixinhas nos stories. Eu espero você lá. Os 2 links estão na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.